você tem um mapa, então, do Oriente Médio, Arábia. Aqui está mal desenhado, evidentemente. A Arábia é quase toda ela deserto. Deserto não é como vocês pensam normalmente. Deserto não é um lugar que é só de areia. Tá certo? O deserto normalmente é de pedra, não é de areia. O deserto tem zonas mais ou menos grandes, são ilhas de areia. Regiões mais ou menos grandes de areia. O Saara, que é bem grande, tem isso aí. Aqui tem o deserto arábico, entre o Egito e o Nilo, aqui é o rio Nilo. O Nilo vai até lá embaixo, vai até o chão lá embaixo, o primeiro andar, tem 6.000 quilômetros. Então a fonte está muitas minhocas lá embaixo. Então, aqui é o deserto arábico, ali tem uma zona de deserto enorme, todo a Arábia é deserto. Aqui em cima tem um deserto grande de areia, aqui, chama-se Nefud. O resto aqui é muito fértil, tem muitas árvores, tem agricultura, é chamada Arábia Feliz, certo? Porque tem chove, certo? Aqui o resto é o deserto. Aqui tem muitos rios secos. Quando chove, o rio corre. Por exemplo, em estação de seca, o rio interrompe, certo? Os rios são chamados Wadi. Wadi quer dizer rio, certo? Então, o ter rios tem também oásis, que fica úmido, então, às vezes tem uma poça d'água lá, forma um oásis, certo? Esse lugar tem poços. Onde tem poço, onde tem um oásis, os árabes ficam em volta. Tá? Os árabes viviam de agricultura, certo? Nessas zonas que tem água e de criação de gado. Camelos, cavalos, bois, cabras, certo? Os árabes são de origem judaica, são filhos de Abraão. Abraão é casado com Sara. O nome dele era Abrão. Depois que teve um filho, chamou-se Abraão. Ela chama-se Sarai, hoje ficou Sara. Então Deus prometeu para eles que teriam muitos filhos. Ela tinha 70 anos, ela deu risada de Deus, que nunca podia ter filhos. Então ela não compreendia, Deus a castigou por isso. Então, como ela era muito boa, ela supôs que teria um filho de uma escrava, porque a escrava era considerada propriedade da dona. Então ela pediu para Abraão se juntar a uma escrava, Agar, e de fato era um filho, que ela tomou como filho dela, que foi Ismael. O Ismael tinha 17 anos, é que nasceu o filho dela com Abraão, Isaac. Então ela já tinha 87 anos para ter Isaac, certo? Ela deu milagre, certo? Então, Ismael, que era 17 anos mais velho que Isaac, perseguiu Isaac. E por isso Deus mandou que Agar e Ismael fossem embora. Eles moravam aqui em cima, na Palestina. Claro? Então, ela foi embora com o menino Isaac, atravessou o deserto e foi para a Arábia. Tá certo? Dele que vão nascer os árabes. Os árabes são chamados ismaelitas, ou então agarenos, são filhos de Agar. E como eram filhos adotivos de Sara, em português são chamados saracenos. Depois acrescentaram um R aqui, então saracenos. Mas são todos a mesma coisa. Certo? Os árabes então são primos. Os árabes são primos dos judeus. Isaac vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Professor, toda mulher que não tinha filhos era considerada estéril? Não, toda mulher que não tem filhos é estéril. Então era tida como estéril porque ela nunca tinha tido filhos. Estéril quer dizer que não tem filho. Que acabou tendo depois só no final da vida. Ela? Porque ter filhos é uma vontade de Deus. Deus dá filhos quando quiser. Então era só mulheres de uma certa idade é que eram consideradas estéreis. Não, toda mulher que não tem filhos é considerada estéril. Então, eu sou casada com a Ivone, ela não teve filhos, ela é estéril. Agora, a pessoa não escolhe ter filhos, viu? Deus é que dá. Não, que o senhor falou assim que ela foi castigada, né? Foi castigada porque ela riu. Então, ela debochou de Deus. Mas isso já era velha? Ela tinha 70 anos. Quando ela riu? Isso. Foi ter com 87. Entendi. Bom, então, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó.
eram gêmeos. De Esaú vão vir, é chamado também Edom. Então vão vir os Edomitas, que vão viver aqui na Idumeia, ou Edomeia, certo? Jacó vai ter 12 filhos, e depois ele vai trocar de nome, o nome dele vai ser Israel, quer dizer, forte contra Deus. Então os filhos de Jacó são os israelitas, tá certo ou não? São 12 israelitas, tá certo? O primeiro é Rúben, Levi, Simeão, Judá, tá certo? Depois vem Neftali, Issacar, Zabulon, tem 12. Os judeus são os descendentes de Judá. Então nem todo israelita é judeu, certo ou não? São 12 tribos. Judeus são os descendentes da 4 filhos, Judá, certo? Cristo descende de Judá. Cristo é judeu. Nosso Senhor também é descendente de Judá, certo? Deu para compreender? Então, os árabes e os judeus são primos, certo? Primos entre si. Não tem denominador comum. É que nem 23 e 19. Não tem número comum. Compreende que é denominador comum? Vocês não se dão bem, não tem nada em comum. Tá claro? Acho que não compreenderam a piada matemática, né? Bem, então a língua deles é próxima, certo? Tem uma porção de nomes iguais. Por exemplo, Yamin. Yamin quer dizer em hebraico direito, em árabe também. É a mesma palavra. Benjamin, daí por vezes Benjamin, são filhos da mão direita. Filhos da direita, certo? Benjamin. Compreenderam não? Em árabe é Ibn Amin. Filhos da direita, a mesma coisa. Tem as mesmas consoantes, certo? É o mesmo nome. Então tem uma porção de nomes que são iguais. A diferença entre o árabe e o hebraico é como a diferença do português com o castelhano. Que a história Professor, por que o Jacó mudou o nome dele para Israel? Foi Deus mudou. Porque Jacó era o segundo. E quem tinha o direito de ser antepassado do Messias era Esaú. Mas Esaú vendeu esse direito, primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilhas. Ele chegou da caça, encontrou o irmão fazendo lentilhas e falou: me passa. Jacó era judeu, né? Me vende esse primogenitura do lentilhas. Ele aceitou. A hora de ser antepassado de Cristo, ele vendeu por um prato de lentilhas. Por isso que Esaú perseguiu Jacó. E quando ele teve que fugir, ele teve que vir aqui para o Iraque, aqui está o Iraque. Quando ele fugiu para o Iraque, quando ele voltou, tinha medo de encontrar um irmão era muito forte. E Deus, então, para ter confiança, mandou um anjo lutar com ele. E ele lutou a noite inteira com o anjo, não querendo que o anjo fosse embora sem abençoá-lo. O anjo que não abençoava. Então lutaram, se agarraram. Então o anjo estava deixando ele lutar, claro. Depois da noite inteira de luta, o anjo tocou na perna dele e ficou paralisado no nervo. Então ele caiu no chão. E o anjo então disse que o nome dele ia ser Israel, quer dizer, forte contra Deus. Que lutou contra o anjo para arrancar a graça. Mas quer dizer também que é forte contra Deus, que luta contra Deus. O nome é duplo. Entendeu? Interessante, né? Então, os israelitas são todos descendentes de Jacó. Judeus são só os descendentes de Judá. Tá claro? Então, os descendentes de Rúben, de Levi, não são judeus. Por exemplo, o Levi. O Levi não é judeu. Claro? Israelita. Israelita, mas não é judeu. Então, o Levi não é judeu, é levita. É descendente do terceiro filho. Rúben, Simeão, Levi. Tá? Tudo bem? Professor, descendente de Esaú, né? São os idumeus, ou edomitas. Edom é o nome dele, ele tinha o cabelo vermelho, Esaú. Então, o nome era Esaú, mas o apelido era vermelho, Edom. E daí veio Idumeu ou Edomita, que era o povo que habitava aqui além do Jordão. Que tem o Rio Jordão, o Lago de Nazaré, vem aqui, vem o Jordão, vem para cá, vem para o Mar Morto. Tá certo? Então, aqui está Idumeia, a terra de Edom. Idumeia, de Edom. Certo? Herodes é Idumeu, que perseguiu Cristo.
Entendeu? Tudo bem? Bom, então, os árabes eram... Esse Ismael é aquele que a mãe mandou colocar a pele, né? Não, isso foi Jacó. Ah, é verdade. Jacó. Ismael não sabe nada. Essa história provavelmente aconteceu. Colocou a pele de animal para achar porque ele era... Porque Esaú, quando Isaac estava morrendo, ia dar a bênção de primogênito. E a mãe de Jacó e de Esaú, não é isso? Que era Raquel, filha da Rebeca, pediu para isso a Rebeca, pediu para ele substituir Esaú. Ele usou então a própria Esaú E o animal, parece, e colocou o pé de carneiro, de cabra, para ele pensar que era o pai que apalpou ele, porque desconfiou da voz. E vem cá, que Isaac estava cego, tá certo? Então diz que o perfume da roupa era de Esaú, a voz era de Jacó, mas o perfume era de Esaú. O perfume do meu filho é como de um campo que Deus abençoou. Então abençoou Jacó, por isso Esaú ficou com raiva de Jacó. Certo? Que partiu dele mesmo, né? Ele que vendeu completamente filho. Eu devia estar muito bem feito. Então, os árabes eram descendentes então, de Jacó. Isso aqui foi 2000 anos antes de Cristo, esses personagens. A história de Maomé no ano 600. Maomé vai nascer mais ou menos em 500 e fumaça, bastante fumaça. Uns 585, por aí. Certo? Então ele vai nascer no século VI. Ele vai morrer no século VII. Vai morrer em 630. Claro? Então ele vai ver, mas eu não me lembro a data que ele nasceu. Eu não estive no aniversário dele nunca. Então está dizendo que Maomé nasceu mais ou menos, eu não me lembro a data, 585, por aí. Tá claro? Maomé era filho de um fulano chamado Abu Talib. Não, Abu Talib não. Abu Talib era o filho dele. Eu não me lembro nem quem era o pai dele. Certo? Aqui está o Maomé. Maomé. Mohamed. Bem, o pai morreu cedo e ele foi criado pelo tio. Certo? Tudo bem? O tio vai ser muito contra ele. O tio vai ser pai de Ali, que vai casar com a filha de Maomé. Fátima. Certo? Bem, Maomé então era órfão. E por isso era muito pobre. Tá claro? Os árabes viviam como em tribos. Eles viviam comerciando porque da Índia traziam-se muitas coisas ricas. Sedas, púrpura, veludos da Pérsia. Tudo traziam para cá e eles traziam da Arábia, traziam para os portos de cá e levavam para a Europa. Certo? Os árabes eram traficantes só. Eles não tinham nada de cultura, certo? Eram selvagens, viviam em tribos. A tribo chamava-se Banu, certo? Se tivesse chance, eu posso passar um filme sobre os árabes, para vocês terem uma ideia. Eu passaria só para vocês, não para o pessoal, porque faz mal para as crianças, que eles considerar que tem filme bom, e começam em qualquer filme. Mas os árabes, então, eles eram comerciantes, certo? Eles atravessavam o deserto, porque o deserto era de pedra, como eu falei. No nefudo, lá em cima, tinha areia, mas o grosso é de pedra. Eles viviam em guardas, em vales, onde tinha um pouco de água, lá eles criavam ovelhas, e levavam as ovelhas de um poço para outro poço. Certo? Esses árabes eram muito selvagens. Eles eram idólatras. Tinham esquecido toda a tradição que vinha dos antepassados, de Abraão. Claro? Abraão em árabe é Ibrahim, em vez de Abraão, Ibrahim. Claro? Eles eram descendentes de Abraão, de Sara, daí chamado Sarraceno, mas tinham esquecido todas as tradições deles. Eles eram politeístas. Cada tribo tinha um monte de deuses. Eles eram tão brutos que não sabiam fazer estátuas. Então os deuses eram representados por um pedaço de pedra, um galho de árvore, um galho seco, claro? Um pedregulho, claro? Então eles tinham uma porção de deuses. Tá certo? O Deus, tinha havia um Deus principal. O Deus principal era Allah, ou Ile, em hebraico, Elohim, Senhor dos Tempos. Então o nome do Deus árabe era o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo nome. Só que eles não conheciam a Bíblia mais, claro não.
Então existiam muitos deuses. O Deus Supremo era Allah, em hebraico Elohim, Deus é Senhor dos mundos. Além disso, eles tinham milhares de deuses, cada vez tinha um, certo? E tinham 3 deuses. Isso é interessante, porque entre os árabes a mulher era muito desprezada. E eles tinham 3 deuses, claro. Tudo bem? Maomé pertencia a uma tribo chamada Coraixita. Os Coraíxitas eram sabios. Então eles moravam em torno de um poço em Meca, o poço de Zenzem. Que o poço tinha água o ano inteiro, então o poço não tinha falta de água. Claro? Então, as tribos, quando viajavam pelo deserto, iam de poço em poço. Então, aqui cruzavam-se muitos caminhos e paravam para beber água no poço Zenzem. Claro, não. Os Coraíxitas, Maomé era Coraixita. Da tribo dos Coraíxitas. Os Coraíxitas fizeram lá um templo, porque vinham todas as caravanas de todos os lugares, cada um trazia os deuses deles com eles. Então eles fizeram um templo. O templo tinha um formato lindo, né? Era um cubo. Lindo. Está de pé até hoje. Por ser chamado cubo. Kaaba, em vez de cubo. Kaaba. E lá as tribos depositavam lá dentro do cubo, depositavam o galho, a água, o pedaço de pau. Claro, não tinha estátuas, porque eles não sabiam fazer escultura. Eram muito bons. Os Coraíxitas disseram que tomavam conta dos deuses. E para isso recebiam os guardas noturnos dos deuses, os deuses fugiam à noite. Então, tomavam conta dos deuses e recebiam das tribos todas a ouro. Claro, não. Sabia que os Coraíxitas eram os brasileiros lá. Os outros acreditavam nos deuses, eles também. Cobrando. Tudo bem? Maomé era dos Coraíxitas. Maomé era pobre. O tio dele, Abu Talib, era rico. Certo? Mas Maomé era pobre. E foi criado como pobre. Certo? As caravanas paravam lá em Meca e as caravanas eram de camelos. Os camelos iam carregados de riqueza. E o Maomezinho, que não tinha nada, ficava com muita pena dos camelos, né? Então, para aliviar os camelos, ele pegava algumas coisas e vendia lá no Aroche. Era magrão, tá claro? Quando ele cresceu, ele foi ser chofer de praça. Taxista. Por quê? Na Arábia não tinha táxi, claro, porque eu tomava naquele tempo, quando 500 e pouco. O que era um táxi? O camelo. Então ele foi ser chofer de camelo. A escola como é que chama? A autoescola lá era a escola de camelo. Ele foi camelar. Tá certo? Então ele foi ser trabalhador para a gente rica que tinha caravana. Tá certo? As mulheres na Arábia não têm direito. Nenhum, até hoje. A mulher não tem direito nenhum. Um árabe podia ter até 4 mulheres. Atualmente chega até 11 mais. O Maomé teve 11, sem contar o time reserva. Enquanto a mulher dele esteve viva, ele só teve uma. Quer dizer, ela era brava. Depois que a mulher dele morreu, ele teve 11 de uma vez, sem contar o time reserva. Quer dizer, quando ela morreu, ele foi independente pela morte. Tudo bem? Então o Maomezinho passou uma vida dura, certo? A dizia que as mulheres não têm direito. Para vocês entenderem, eu conto uma coisa, contado por um aluno meu. Os árabes dominaram, por exemplo, durante essa tempo dominaram o sul da Itália. E no sul da Itália tem muitos costumes árabes. Um aluno meu da Calábria, um dia foi visitar a família dele na Calábria, na ponta da bota, o pé da bota. Chegou lá e encontrou a tia sem lábios. Eu fez todos os lábios, seria todos os dentes, tá? Porque o tio arrancou os lábios dela dentada. Há um outro caso que eu sei também, um casal na Calábria recebe uma visita. Era um marido e mulher, chegou um rapaz lá, estavam conversando, e a mulher bocejou. O rapaz bocejou, o marido foi para dentro, pegou um revólver e matou os dois. Bocejou, sinal, matou os dois.
Sério, a vida lá. Isso onde eles passaram pouco tempo, imagina a Arábia. A Arábia espirrou. Amor. Mulher não tem direito nenhum. Na Itália, onde eles ficaram pouco tempo, até hoje, quando se deseja saúde para alguém, se diz salute, quando bate o vinho, né? Salute figli maschi. Saúde e filhos homens. Se é um italiano tem filha, não conta para ninguém. É uma vergonha, uma filha. Por causa da influência árabe. Então a mulher não tem direitos. Mas isso era no Abraão, no época de Abraão, também mudou eles Não, os árabes são. Eles mudaram até porque eles quiseram. Eu sei que eu acho. Então a mulher não tem direito nenhum. Eu assisti uma conferência de um juiz em país árabe, agora, então ele dizia que quando o marido faz assim para a mulher, quer dizer, que repudia por 3 vezes. Ela tem que ir embora da casa sem levar, a não ser a roupa que tem no corpo. Não pode pegar um lenço, se ele faz assim. Então teve um processo que a mulher foi repudiada e ela processou o marido dizendo que ele não repudiou ela, não fez assim. Isso quem contou o juiz. Tá certo? Ele assistiu o julgamento. Então estava discutindo no tribunal, o marido disse, você lembra que dia que pedi café? Lembro. Pois então, quando pedi café, eu pensei que ele repudiou 3 vezes. O juiz bateu o martelo, está repudiado. Ele não falou nem assim, nem que ele repudiou 3 vezes. Falou, eu pedi café. Você lembra? Pois é, eu pensei quando falei, me dá café, que ele repudiou 3 vezes. E ela perdeu tudo. Tem um ditado árabe, que o marido chega em casa e tem que dar uma surra na mulher. Se ele não sabe o que está batendo, ela sabe o que está apanhando. Isso é um ditado, mas isso eles praticam. Tinha aqui no Campo Cis, faz 100 anos atrás, quase. Minha avó morava, minha avó parecia o sargento do Corpo de Bombeiros. Era uma italianona altíssima. Eles tinham, meu avô tinha um restaurante, quem não pagava, minha avó veio. Meu avô falava, nada, aquele não pagou. Minha avó ia lá, pegava o fulano pelo colarinho assim, levanta. E veio morar em frente à casa da minha avó um turco, chama Munir, tá certo? E a mulher dele chama-se Nadima. E o turco batia na Nadima, só que a Nadima ficou amiga da minha avó. E apanhava a Nadima, olha o que ele fez, Munir bateu. Minha avó se esquentou um dia, foi pegar o Munir. Não bate mais a Nadima, não, Nadima! A Nadima, dona Eduarda, está muito amiga! Quer dizer, uma coisa, até hoje são assim. Eu estou contando esses casos para mostrar como eles repudiam as mulheres. Certo? Compreenderam bem? Isso agora. Pode imaginar como era no tempo de Maomé, no ano 500, quando eles eram totalmente selvagens. Ô filha, como vai? São Maria. Quando eram totalmente selvagens. Tá certo? Então Maomé, mulher não tem direito. Certo? Agora começa a história que é interessante. Na Arábia, um homem pode ter várias mulheres. Normalmente 4. Certo? Uma mulher não pode ter 4 maridos, só pode ter um. Certo? Porque a mulher não tem direito nenhum. Mulher não tem direito a ter nada. Nada. Certo? Maomé, então, foi ser chofer de táxi. Entrou para trabalhar numa caravana de uma mulher muito rica, chamada Khadija. Uai! Se a mulher não podia ter nada, como é que essa Khadija tinha muito? E ela era dona de caravanas internacionais, caravanas que vinham da Índia, que vinham da Pérsia, do Paquistão, que vinham até o Ocidente. Quer dizer, como é que essa mulher tinha dinheiro? Naquele tempo, as mulheres de caravana, os donos de caravana tinham que atravessar o deserto com a caravana e era tudo a garantia do facão, né? Não era revólver, era facão. Eu conto também como um caso de 40 anos atrás, no Campo Cis, tinha um dono de uma companhia de caminhões. E de manhã chegavam os ajudantes de caminhão e chofés, né? Todo mundo queria ajudar a ser ajudante de caminhão, porque ganhava um dia. Ele usava um chicote na rua. Saía briga entre eles, todo mundo queria ser ajudante de caminhão. Ele pegava um chicote e espancava todo mundo, a chicotada. Isso eu assisti. Você pode imaginar como era no ano 585, no meio do deserto. Tudo com facão. E a Khadija é dona de caravana.
A Khadija devia ter um facão, não sei se entenderam. Era uma mulher estranha, porque era dona de caravana do facão. Como é que ela era dona de caravana se a mulher era árabe e não podia ter nada? Claro não. Essa mulher não era árabe. Tá? A Khadija tinha sido o primeiro marido, que ela matou. Depois ela casou com outro, que ela expulsou, mandou embora. Tá? Quando o Maomé começou a trabalhar para ela, o Maomé tinha 25 anos. A Khadija tinha 40. Era muito rica. O Maomézinho era pobre. Tá? Tinha um samba brasileiro do Orlando Silva que cantava: ela é tão rica, eu sou tão pobre, eu sou plebeu, ela é nobre, não vale a pena sonhar. Mas isso foi aqui em São Paulo, em 1930. Então, o Maomé não conhecia o disco. Então, sonhou com a Khadija. Claro, é mentira minha, ele não sonhou com a Khadija. Ela era uma ricaça. Ele era um coitado que tomava conta de camelo. Está claro ou não? Então a história contada pelos árabes é diferente. Ela que pediu a mão dele. Isso é contado por ele. A história de Maomé, ela não tem registro a não ser nas tradições. Certo? Na Suna. Suna quer dizer tradição. Tá claro? O Corão, que é o livro dele, não conta nada disso. Certo? É só a Suna, a tradição deles. Então, pela tradição deles, ela tinha 40 anos, ele tinha 25. Ela já tinha tido 2 maridos. Essa mulher não era árabe. Porque uma mulher árabe não pode ter 3 maridos. Uma mulher árabe não pode ter caravana. Como é que ela tinha caravana? Dizia caravana no facão. Está entendendo? Porque não era brincadeira ligar com aqueles árabes selvagens daquele tempo. Está claro? Era um negócio violento. Era um faroeste. Não era um faroeste, farleste, né? O farleste. Quando morria o marido, o que acontecia com a mulher? Está viúva. Não, mas os filhos assumiam os negócios do pai. Claro, Mas ela não. Mas ela ficava viúva, mas ficava morando na casa? Não, na casa não tinha direito nenhum. Continuava sem direito nenhum. Nenhum deles. Então, uma mulher na Arábia com 40 anos, aqui no Brasil, por exemplo, é normal uma mulher com 40 anos já não ter mais filhos. Claro, eu tenho umas alunas que tiveram filhos até 44 anos. Por exemplo, a Fernanda do Najib teve filho com 44 anos. Isso é anormal, não é comum. Nos lugares de clima muito quente, a vida humana é precoce. Então, na Arábia, uma menina de 9, 10 anos já é mulher. Um rapazinho de 12 anos já é homem. Mas a mulher fica velha antes do tempo. A mulher de 40 anos é velhíssima. Toda enrugada e não tem filhos. Por causa do calor, tem um efeito enorme no organismo. Então ela já tinha tido 2 maridos. Era riquíssima, com 40 anos. Ele 25. Ela rica e pobre. Qualquer brasileiro percebe, casaram-se. Qualquer brasileiro percebe, opa, o Maomé deu o golpe do baú. Claro. É óbvio. O pior que não foi ele que deu o golpe do baú, foi ela. Tá? Se conta na Suna. Ela tinha uma amiga e ele se interessou pelo Maomé, que era empregado dela. Então um dia a amiga dela foi falar com o Maomé, Maomé era um rapazão. Você nunca pensou em casar? Não. Você tem 25 anos, rapaz, vai casar com 18, 17. Não. Eu conheço uma senhora que gostaria de casar com você. Ela é bonita, ela é rica, uma que. A Khadija. O homem se interessou. O interesse dele, ele casou com Khadija. Esse casamento deve ter sido uma piada na Meca. Porque um homem que tem 10, 11 mulheres, ele vai casar com uma mulher que tem 3 maridos. Não sei se entendeu. Uma mulher estrangeira, que ela não era árabe. Então, pelo que eu tive, ele casou pelo dinheiro.
Ela tinha matado o primeiro marido e o segundo mandou embora. O Maomezinho corria risco, né? Ela matou o primeiro marido. Olha que na Arábia isso é raro. O contrário é comum, o marido matar a mulher. Mas a mulher matar o marido, estranho. Tá claro? E mandou outro embora. Por que mandou outro embora? O outro foi embora, pôs na rua. Chamou minha avó e jogou ele fora. Jogou, foi fora. Tá claro? Não pagou a conta. O Maomezinho foi pra lá e ficou rico. Tá certo? Não? Então os livros de ginásio dizem que ele então, ficando rico, ele não precisou mais trabalhar. E ele então se entregou à meditação. Imagine, ele era analfabeto completo, não fez nem Mobral. Ele era do PT, tá claro? Ele nunca estudou. Só apelidou de trabalhos manuais, não? Tá claro? Então ele começou a fazer meditações. Você virou para o mundo, para uma montanha lá, um monte de vida para fazer meditação. Conversa fiada. Porque ele queria fazer as contas, né? Quantos anos o galinho vai ver ainda? Há um jeito de apressar a aposentadoria dele. Enquanto ela esteve viva, ele só teve uma mulher. Quando ela morreu, 11 de uma vez. Até o Corão disse, assim é demais. Está entendendo? Repreende ele. E não só ele tinha 11 mulheres, mas ele pegava a mulher dos outros. Tinha um parente dele lá, casado com uma moça bonita, ele viu a moça, fez o rapaz se casar e pegou a moça para ele. Está entendendo? Quer dizer, um taradinho, certo? Como é que ele ficou tantos anos com ela na linha? Quando saía no Maomé, você vai. Já bom. Porque o primeiro, ela cortou o pescoço, o segundo mandou embora. O terceiro, Maomé, ele pronto, Khadija. Claro não. Tá claro? Quem mandava era a Khadija. Ela comprou ele. Comprou pra quê? Certo? Está entendendo mesmo? Esse casamento é um absurdo. Esse casamento, dizem eles que nasceram 4 crianças. A primeira foi Fátima, depois nasceram mais 3. Xerox e Fátima. Todas as 4 eram Xerox. Eram tão iguaizinhas, tão parecidas, que todo mundo disse que era uma só. Como eles não teve filhos homens, era uma vergonha não ter filhos homens. Aqui no Cambuci tinha italiano, quando tinha uma filha, escondia. Isso há 50 anos atrás, escondia, não. Por exemplo, se a mulher deu a luz, deu. O que nasceu? Não interessa. Então eu já sabia, mulher. Por influência árabe. Imagina aquele tempo. Então inventaram 4 filhas para eles. Se não tinha filhos, pelo menos. Mas não é mentira, era só uma. Ela só teve uma criança. Fátima. Vai casar com o primo dele, Ali. Tá claro? Tudo bem? Então Maomé vivia no gancho lá com a Khadija. Certo? Tinha que obedecer a Khadija. Sob ameaça contínua. O primeiro ela matou. O segundo expulsou. O Maomezinho, se não entrasse nos trilhos, ela pôs fora. Na casa dela morava também um rabino judeu. Na casa dela. Muito interessante. Porque ela não era árabe. Por que ele sabe que não era árabe? Porque ela tinha propriedade. Ela era rica e teve 3 maridos. Não era árabe. Podia ser cristão ou judeu. Na casa dela morava um rabino. Então vai ver que ela era judia. Certo ou não? Está claro, não? Interessante, né? Tudo bem? Então, o Maomé conta a lenda, ele começou então a ter visões. No irmão dele apareceu para ele hoje o Gabriel, batendo asa, etc. Quando ele era casado, né? Ele era casado. Quando a mulher dele era viva, hein? Estava viva, ele teve o anjo Gabriel, baixou lá no terreiro dele. Bem, então o anjo Gabriel revelou tudo para ele, toda a revelação de uma vez, numa só noite. Deu para ele o livro, ele era analfabeto. Então não foi ele que escreveu.
Então o anjo Gabriel deu para ele um Corão. Corão quer dizer livro, em hebraico. A palavra Corão quer dizer livro, em hebraico. O nome é hebraico. Tá? Que recebeu o sistema árabe, pagamento à vista, tudo de uma vez. Aí ele esqueceu tudo. E o resto da vida ele ficou lembrando do que o anjo disse para ele de uma vez. Então ele inventou uma nota. Como ele não podia escrever, ele tinha uma inspiração. Então eu me lembrei. Então tomavam nota do que ele falava, que o anjo tinha dito para ele. Então o que ele recebeu à vista, ele foi devolvendo a prazo, a prestação. Longas prestações diárias. Os discípulos dele tomavam nota em ossos de camelos, em pergaminhos, ouro, em papiros, e tudo esparramado. Cada um anotava uma coisa. Eles passaram a vida inteira anotando. Quando ele morreu, não existia o livro, em 630. O livro ia ser feito lá pelo ano 700. Vão pegar todo aquilo que o pessoal escreveu, vão juntar tudo e vão fazer o Corão, o livro de Maomé. Que ele não escreveu porque ele era analfa, que nem o presidente do Brasil. Completamente analfa. Tá certo? É o Lula carimbado. Tá certo? Então ele não escreveu livro nenhum. O livro não existiu até o ano 70. Tá claro? Então o que disse que apareceu o Gabriel para ele, que deu o livro para ele numa noite só, tudo isso é pataquada. Então o que nós sabemos, o único documento que tem a respeito dele é o livro. Professor, aquela história de que aí o anjo falou que Allah é um Deus e Maomé é um profeta, também não, foi nessa isso noite. é o lema deles. Mas também foi nessa noite? Essa Não, o anjo não falou nada disso. Mas tem uns livros de história que falam, né? Bom, os livros de histórias para brasileiro. O brasileiro é um pouco mais esperto do mundo, por isso é enganado com toda facilidade pelos livros. É claro? É uma coisa inacreditável com o brasileiro que é esperto, acredita em tudo. Se disser que jacaré é passarinho, o pessoal Tá, o professor, essas visões dele, isso é sei lá. No tempo que ele ainda era casado, a esposa dele, no caso, era ainda viva ainda. Era viva, mas quem era viva era ela, né? Era muito viva. Ele, coitado, que tinha visões, né? Depois ele com 11 esposos continuava falando essas coisas, o pessoal achava normal e seguia ele. Uma nota. Bem, tudo bem, tá aqui? Bem, então, vamos estudar. O único documento que tem sobre ele é o livro, tá certo? Você me faz favor de me apagar tudo isso aqui? Então, é o livro. O livro chama-se Corão. O livro é escrito lá pelo ano 700. Esse livro é um livro curiosíssimo. Foi pena, eu me esqueci, podia ter trazido o livro aqui. Eu tenho uma tradução. Ah, eu não posso, filho. Não, agora que eu estou estudando, eu quero ler. Não, pelo amor de Deus, vai ler bobagem. É melhor você ler a lista telefônica. E claro. Você vai ler o Corão. O Corão só tem bobagem. Você não vai entender nada dele lá. Só está você mal. Você vai na farmácia e pega qualquer remédio então? Meu irmão tinha um amigo assim, né? Ele é hipocondríaco, mas tem uma doença, então ele na farmácia e fala para o farmacêutico: o que você tem de novidade, hein? Eu já aquele amarelinho. Aquele azul! Então eu tomava de tudo. Meu irmão tinha um amigo. Ele morreu, né? Ele tirou uma azul, ficou branco. Faleceu. Livro é que nem remédio, só se lê com recomendação médica. Está entendendo? Então não vai ler isso aí. Então o Corão está dividido em 114 capítulos. Está dividido em 114 suras, ou surah. Sura quer dizer forma. Em hebraico. De novo a palavra é hebraica. Então o livro árabe, uma língua muito próxima do hebraico, tem as palavras hebraicas. São 114 capítulos. Os capítulos são muito interessantes. Por quê? O primeiro capítulo é enorme. Certo? Eu estou falando mal. O primeiro capítulo, a sura. A primeira tem 7 versos. Só.
chama-se Sura da Repetição. É uma oração. Depois tem a Sura 2, é a primeira Surata Real. Isso é uma oração. É como pedindo a Deus ajuda para ler o livro. O capítulo 2, que é o primeiro mesmo, chama-se Da Vaca. É bem poético, né? E tem quase 25% do livro. Essa quarta parte do livro é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é um pouco menor. O terceiro é um pouco menor. O quarto vai diminuindo. A última surata, Sura 114, ela tem 2 treguinhas. Eu nem me lembro mais. Quer dizer, os capítulos são postos por tamanho. Quer dizer, um negócio. Quando fizeram o Corão, pegaram todas as notas que ele deixou, ele foi ia falando que ele escrevia. Então, chegou o livro todo lá pelo ano 700, e então redigiram o Corão. O Corão foi redigido assim, diz aí, né? Por tamanho de capítulo. Então, os primeiros são enormes, os últimos têm 2, 3, 4 linhas. Tá certo? Tudo bem? Então, os 3 primeiros capítulos são mais de metade do livro. Então, esquisito. Agora, professor, esse Corão foi escrito pelo Maomé? Não, ele era analfabeto. Pois é. Ele era que nem um Luga. Era incapaz de escrever. Ele não lia. Os escritores deles lá que inventaram. Não inventaram. Quando ele falava, tomavam nota em osso de galinha. Foi o revisor dos antigos, fizeram o livro. Ele já devia ter muitos seguidores naquela época. Tinha muitos. Claro, tinha. Bom, primeiro isso aqui. Então o livro não está posto em ordem. A ordem do livro era fácil de fazer. Porque na vida dele teve 3 épocas. Quando ele começou a pregar a religião dele, ele morava em Meca. E era contra, não tinha um só Deus, contra a Kaaba, onde tinha muitos deuses. Então os coraístas que guardavam a Kaaba e ganhavam dinheiro com o culto dos deuses, não queriam saber dele. Está claro ou não? Então a primeira parte são as brigas dele com os coraístas em Meca. A briga vai crescendo até que ele é expulso de Meca. Então a primeira parte tem brigas. Ele é expulso. Ele vai para Medina, onde tinha uma tribo judia, e lá ele recebe apoio dos judeus. Aí ele organiza uma tropa e começa a conquistar toda a Arábia. E conquista a Meca. Então a segunda parte da vida dele é de guerra. A terceira ele governa. Então é muito fácil ver o Corão ver os capítulos que falam de brigas são de primeira época. Os capítulos que falam de guerra é da segunda época. Os capítulos que falam de governo é da terceira época. Em vez de estar tudo embaralhado. Não sei se entenderam. Puseram por tamanho de capítulo. E quando ele casou com a Khadija foi quando ele estava na primeira fase? Foi na primeira fase. Até essa primeira fase. Porque aí não tinha religião nenhuma. Tá claro? Então, era muito fácil pôr o Corão em ordem certa, em ordem cronológica. Porque as fases da vida são claras. Primeiro ele diz que teve inspiração do anjo, ele prega a religião dele e sai em brigas. Depois ele foge para Medina e começa a guerra. Ele vence a guerra, toma Meca e ele começa a governar. Então é fácil quando ele manda. Quando ele manda é na terceira fase. Então é muito simples de colocar os capítulos em ordem certa. E agora, no século passado, 1900 e pouco, um alemão chamado Nordek. O Nordek estudou bem o Corão e pôs em ordem. Nordek pôs tudo em ordem. Eu não me lembro mais qual é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo acho que tem o número 92, 94. É o que aparece como 94, esse é o primeiro. O primeiro que tem aí no Corão de hoje é lá pro fim. Tá certo? Então está tudo em desordem. O Nordek pôs tudo em ordem. E pôs em ordem, fica uma história, claro. Tem as discussões, depois tem a guerra, depois o governo, óbvio. Então fica fácil de ler. Certo ou não? Tudo bem? Conta uma história. A história de Maomé. Tá claro ou não? Interessante, não? O Nordek teve inteligência para pôr tudo em ordem. Isso que não é muito difícil. Certo? Brigas, guerra, governo. Certo? Ele pôs tudo em ordem, mas não entendeu a história. Depois os outros começaram a entender. Tá claro?
Então, na Europa, agora tem uma grande discussão sobre esses livros. O livro que eu li esse livro sobre o Corão em 1958. E é um livro fantástico. Chama-se De Moisés a Maomé. Islã, ação judaica. Certo? Os judeus mataram Cristo. Eles perseguiram os cristãos nas arenas, estão lembrados? Quando depois os cristãos foram libertados, inventaram uma porção de heresias. Eu citei para vocês o arianismo, o nestorianismo, o euquitismo, é claro, inventaram uma porção de outras. Quando os santos do Oriente venceram as heresias, eles voltaram a pegar um povo, os árabes, para atacar os cristãos na violência. Daí o Maomé. A Khadija era judia. Claro. O maometismo é judaico. Ele foi uma ação dos judeus para destruir o cristianismo. Claro. O autor desse livro, Moisés a Maomé, Islã, ação judaica, é de um chamado Haná Zacarias. Isso é um pseudônimo. Haná Zacarias é um padre dominicano. Ele escreveu 2 volumes do livro e depois morreu. É um autor sensacional. Eu li esse livro aí em 58. Me deram para ler. Eu achei fantástico. No começo fiquei com uma raiva danada. Certo? Primeiras leituras gostei muito. A primeira capa. E na capa está escrito: trate do meu estilo, porque ele é muito violento. Foi na Zacarias. Mais violento que eu no site. Trate do meu estilo, eu renuncio a ele. Trate minha consciência. Trate minha pessoa, eu refugio minha consciência. Trate do fundo desse assunto, que entre na arena, mas cuidado com os argumentos. Gare os argumentos. Entre na arena para debater, mas gare, cuidado com os argumentos. Aí tem a apresentação, ele diz: meu livro é o mais importante que foi escrito sobre Maomé nos últimos 13 séculos. Desde o ano 600 até 1900. Eu achei, tem paciência, é um fulano de um orgulho, vou te contar, porque olha lá. Uma grande humildade. É uma grande humildade. Aí comecei a ler com raiva dele. Quando eu comecei a ler, falei: olha, ele acha mesmo interessante. O fulano é de uma inteligência inacreditável. É o livro mais importante dele sobre Maomé que foi escrito. É um negócio fantástico. Então ele vai estudar o Maomé. O que tem para estudar Maomé? Tem as lendas árabes e tem só um livro, o Corão. Então vamos ler o Corão. Tá claro? Então do Corão ele tira toda a história do Maomé. Quer dizer, uma investigação simplesmente genial. Tá claro? Pois não. Só para situar, Meca fica na Arábia? Na Arábia. Eu via Medina. Medina é um pouquinho mais a nordeste de Meca. Ah, mas fica tudo no mesmo mesma região, na Arábia. O Medina, o nome era Yathrib. Depois trocou o nome Al-Medina Inata, a cidade do profeta. E esse Haná Zacarias já conhecia o Nondex? Já conhecia a obra do Nondex? Conhecia. O Zacarias é simplesmente um colosso. Era o padre dominicano? Dominicano. Mas é uma maravilha. E de uma violência, de uma ironia espetacular. Pois de uma inteligência que é um negócio incrível. Nunca vi uma história tão bem feita quanto ele. Porque ele estuda só o Corão. Então ele vai examinando e tira tudo de lá. Tá? Tudo de lá. Posso começar então? Então que eu vou dar o exemplo do Corão. Eu vou dar o exemplo do Corão, me diz que eu me lembro. Claro, mas é bem interessante. Então, o que nós temos é um homem que pretende ter tido uma iluminação de Deus, que foi hoje o Gabriel que apareceu para ele. É um homem, um árabe, coraixita, analfabeto, a quem Deus teria feito uma visão, né, tá certo? E ele teria quitado esse livro, pouco a pouco, que tinha esquecido o que o anjo tinha dito, e a prestação ele foi dando e depois escrever a coisa. Então nós temos o livro. O livro foi posto em ordem, certo? O que vai se constatar que não tem todos os capítulos. Por quê? Porque o primeiro capítulo, que eu não me lembro o número, acho que é o 92, começa assim.
Como é que é? Eu não vou escrever porque eu só vou falar para um. Eu juro pelo dia quando ele nasce. Eu juro pela noite quando ela se extingue. Eu juro por 1000 dias e por 1000 noites. Eu juro por aquele que fez o dia e a noite. Eu juro por aquele que fez o homem e o fez macho e fêmea. Claro. É verdadeira a bela recompensa. Aquele que não acredita pela recompensa, que não ajudar o pobre, não libertar o escravo, claro, não ajudar o peregrino, esse vai jogar na Otama. Eu já vos falei da Otama. Otama é um forward. Claro? Uma coisa muito interessante, porque começa com juramento. Então, primeiras coisas tem são juramentos. Os juramentos são feitos por quê? O fulano jura quando não é acreditado. Então eu vou dizer uma coisa, o outro não acredita, estava uma discussão, foi assim, não acredito, foi! Tá? Que nem o meu irmão falando com o chofer do Lula, mas o meu irmão trabalha como chofer. Então quando o Lula vem a São Paulo, alugam 30, 40 carros, e então depois indicam um outro para ser chofer do Lula. Tem que fazer a viagem do Lula, o percurso que vai fazer do aeroporto para um lugar qualquer, ele vai um monte de vezes, até saber bem qual é a coisa. Depois fica todo mundo, 30, 40 choferes esperando o Lula escolher um para fazer uma viagem. Então, não dão comida. Na hora do almoço, não salgadinhos. E o pessoal tem que ficar sentado esperando. Então, um dia estava o Marcelo conversando com o chofer do Lula. E o Lula disse que é um porco. Esse homem não se vergonha. Só fala palavrão, xinga todo mundo de palavrão. A mulher, os amigos, todo mundo é no palavrão. Sabe? Basta aparecer uma luzinha acesa de uma máquina de filmadora ou de fotográfica, ele já ficou Lula paz e amor. Outro dia, o cara ganhou um M6, bêbado desde manhã cedo, mas falou, não acredito. O Marcelo, né? Falou, o senhor não acredita? Eu juro. Falou, não acredito. Porque ele toma um litro de uísque de uma vez de manhã, ele cai podre lá. Eu vi carregamos ele em 4, às vezes 26. Tá claro? Então foi contando para o Marcelo, não acredito. João! E quanto mais o Marcelo não acredita, mais ele contava. Tá certo? Então, o que é o juramento? O juramento é uma afirmação desesperada, como último recurso de alguém que não acreditava. Então, em Meca tem um fulano jurando. O que ele jura?